Olá, gente que ora, Shabbat Shalom. Vamos dar início a uma leitura rápida sobre as Escrituras, deixando claro para todos vocês que nos acompanham aqui no nosso cantinho, aqui no Instagram, que todas as mensagens que nós trazemos para vocês é sempre com o objetivo de mostrar a conexão que todos nós precisamos ter com a casa de Israel. Você conhece bem aquela passagem, que é até uma parábola, que fala sobre o filho pródigo. E essa parábola, ela fala exatamente da volta dos filhos do Criador à sua casa. Quando o pai fala a minha casa, ele fala sobre a casa de Israel. Quando ele fala o meu povo, ele fala também sobre a casa de Israel. Você não vai encontrar em nenhuma passagem bíblica o Criador chamando o meu povo a quem não é da casa de Israel. Então, o nosso grupo, ele tem esse objetivo, ele tem essa missão de mostrar, de reconectar, na verdade, toda a humanidade a se reconectar com a casa de Israel. Esse é o propósito das Escrituras, é o propósito das profecias. Todos os profetas estão falando sobre a restauração de Israel, mas infelizmente nós não nos damos conta disso. E nós lemos as Escrituras sem essa conexão com Israel. Se nós não entendemos isso, nós perdemos boa parte dos ensinamentos bíblicos, inclusive sobre a salvação do Messias, porque ele mesmo falou: eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Oi, Laine, obrigada, meu amor, lindeza é você. Então eu vou ler para vocês aqui uma passagem bem rapidinho, não tem muita gente aqui comigo, né? Também eu não avisei nada que iria fazer essa live, mas eu sei que depois vocês vão assistir e vão deixar aí os seus comentários, tá bom? Então, Terrilim, Salmos 89, a partir do 31, diz assim, vejam bem que coisa tão importante. Olha só essa leitura, Terrilim, Salmos 89, 31. Se seus descendentes abandonarem minha Torá, ou seja, meus mandamentos, minha lei, né? Depende de cada tradução, eu estou na judaica completa, na sua tradução vai dizer assim, se seus descendentes abandonarem minha lei e falharem em viver segundo os meus mandamentos, se profanarem minhas ordenanças e não obedecerem às minhas mitzvots, punirei sua descendência com a vara e sua culpa com açoites, mas não retirarei a minha graça dele, nem destruirei de minha fidelidade. Não profanarei minha aliança, nem mudarei o que meus lábios falaram. Isso aqui é o Criador falando. Shalom, meu querido, fica aí com a gente. Então é o seguinte, vejam bem, gente, esse ensinamento aqui é muito forte. Isso aqui é algo que você realmente tem de ler nas entrelinhas. Ou seja, examinar as Escrituras, assim como o nosso mestre nos ensinou. O salmista aqui está falando sobre os descendentes da casa de Israel. Israel caiu, se prejudicou. Até hoje, muitas pessoas rejeitam Israel, porque eles dizem assim, o Messias veio para os seus e os seus não o aceitaram. Mas Israel realmente caiu, Israel errou, Israel foi severamente disciplinado. O povo sofreu, as nações se dispersaram. Se você observar lá no profeta Ezequiel, capítulo 37, quando ele fala sobre os ossos secos, eu vou trazer para vocês aqui essa mensagem sobre os ossos secos, que eu amo esclarecer ela, porque muitos ainda não têm a visão completa. As nações, elas foram dispersas pelos 4 cantos do mundo. Então, ali nos ossos secos, o Espírito sopra e une a casa de Israel. Se você ler do versículo 1 até o 37... até o 37 não, gente, até o 11, 37 é o capítulo. Vocês vão entender do que se trata essa visão que teve o profeta Ezequiel. Então, o que é que acontece? Os descendentes de Israel abandonaram a Torá. Eles se desligaram, desobedeceram, começaram a fazer coisas que desagradavam o coração do Pai. E, infelizmente, hoje acontece a mesma coisa. Porque muitos rejeitam a Torá, não é verdade? Muitos rejeitam a lei. Eles dizem que nos ensinam, no geral, que nós estamos hoje no tempo da graça, que nós não precisamos mais de lei. E isso faz com que a gente se desconecte das práticas antigas, das veredas antigas, que eram justamente por onde Israel andava.
E Israel, ele sofreu esse declínio. Ele sofreu esse declínio, como eu já falei, foi disciplinado, mas aí vem uma promessa que muitos esquecem de observar ou não observam porque não foram ensinados. Então vem a promessa do Criador de restaurar. O Criador disciplinou Israel, disciplinou todo aquele povo. Mas o que foi que ele disse? A minha graça não retirarei deles. Se o Criador abandonar Israel, se ele realmente colocar Israel num lugar de castigo sem nenhuma restauração, o que é que acontece? Ele quebra a sua própria aliança. E ele diz que jamais ele desistirá da sua fidelidade com Israel. Então nunca aceite, jamais se familiarize com essa pregação, com esse ensinamento que desconecta você de Israel. Porque você pode fazer parte dessas 12 tribos que estão por aí espalhadas pelo mundo e você não sabe. Porque justamente você não conhece esse conteúdo da restauração de Israel. E muitos que se dizem gentios são remanescentes de Israel. Mas eles não sabem. Eles não sabem do contexto da profecia que desde a Gênesis fala sobre essa queda e essa restauração. O Criador nos deu um presente maravilhoso que foi o seu Filho. Ele mandou o Messias de Nazaré justamente para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque um gentio hoje, uma pessoa que diz assim, eu sou gentio, eu estou na graça, não preciso da lei, é uma ovelha perdida. A ovelha perdida da casa de Israel não conhece a sua identidade israelita. Existe uma pregação que diz assim, quem roubou a nossa identidade? Se vocês quiserem assistir, vocês me pedem aqui no privado que eu envio para vocês. Quem roubou a nossa identidade? Então a nossa identidade ela foi roubada porque nós não temos essa consciência de que somos remanescentes de Israel e que precisamos voltar para a casa do Pai. Então o Criador ele diz o que aqui? Ele diz assim, ó, mesmo que os seus descendentes, aqueles que ele tirou lá do Egito e depois veio se alastrando, né? Aquele povo sem Torá, sem nenhuma conexão com a lei, né? Mesmo que esse povo rejeitem, abandonem a minha Torá, ele diz, e falharem em viver segundo os meus mandamentos, porque hoje todas as pessoas querem viver do seu jeito. Pessoas querem viver da sua forma, né? Querem viver por doutrinas de homens. Então, se uma doutrina humana, criada por homens, diz assim para você, olhe, deixe os mandamentos, a lei, a Torá, como queiram chamar, lá no Velho Testamento. Venham aqui para a graça. É uma graça desobediente. Vejam bem, né? É uma graça desobediente, que não querem saber de Torá, não querem saber daquilo que o Pai instruiu, porque nos primeiros cinco livros bíblicos, né, Torá não é nada sobrenatural além da Bíblia, são simplesmente os 5 primeiros livros que as Escrituras nos apresentam. E isso tem em toda a Bíblia, tá? De qualquer religião. Foi Bíblia, existem os 5 primeiros livros, né? De Gênesis até Deuteronômio. Então, essas instruções que o Criador deu para Moisés repassar para o seu povo, estão todas lá e muitos fecham os seus olhos, se fecham também dentro de suas religiões e descartam como velhos ensinos. Então é justamente essa advertência, esse alerta que o Criador dá para o seu povo, mesmo que os seus descendentes se afastem da minha Torá, que eles falhem em viver segundo os meus mandamentos e se profanarem as minhas ordenanças, eu punirei com vara, mas olha, minha graça não tirarei. E hoje, muito remanescente está acordando, está entendendo o que é a restauração e a conexão que nós precisamos ter com Israel. O remanescente será salvo. Quem é o remanescente? É aquele que mesmo que tenham sido doutrinados a não obedecer à Torá, eles voltam para casa. Eles voltam ao primeiro amor. Eles voltam às primeiras instruções que o Criador, assim que fez a humanidade, ele trouxe para nós. O Criador é atemporal. A sua palavra é verdadeira e perpétua. Será que ele iria escrever algo, instruir
os seus filhos que foram usados para nos trazer a instrução e a salvação em um caminho e depois ele iria desdizer. E o pior de tudo é que as pessoas têm a imagem de que o Messias veio à terra destruir isso, né? Então muitos falam assim, antes existia a lei de Moisés, mas hoje nós estamos no tempo da graça, porque o Messias ele destruiu no madeiro toda a lei. Então precisamos ter muito cuidado com isso, irmãos, porque se nós crermos dessa forma, nós vamos perder o sentido do entendimento da palavra. Então, é claro, obviamente, que a lei não salva. A lei não traz salvação, gente. O que a lei traz é o entendimento da santificação. Então, você precisa dessa instrução na sua vida. Porque se você não tiver essa instrução, você vai achar que o que está aí no mundo é comum, é normal, né? Que tudo é permitido. E nós estamos aí numa sociedade altamente permissiva, justamente porque nós não nos damos conta que a nossa visão, ela não pode se desviar nem para a direita e nem para a esquerda do livro da lei. Então não perca essa conexão, não aceite falar mal da casa do Pai, que é a casa de Israel. Então se você não teve esse ensino, se isso está chegando como novo para você, você nunca ouviu falar sobre a restauração de Israel, nunca ouviu falar sobre as duas casas que o próprio mestre fez aliança, você vai encontrar isso lá em Hebreus capítulo 8, quando ele diz que ele fará uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Se você ainda não entende o que é a nova aliança e pensa que a nova aliança é porque a lei foi destruída e agora você está na graça, você não precisa mais de lei, é um equívoco, eu lhe garanto. Isso é um equívoco e faz com que você desvirtue as escrituras, que você retire a sua mente da essência verdadeira da palavra. Então, é importante que se você estava nesse caminho de que a graça é algo que nos é trazida sem nenhum compromisso com a obediência, que você faça como aquele filho pródigo que se contaminou até com comida de porcos, né? E tem alguns ensinos que podemos até comparar com comida de porcos realmente. E você precisa agora tomar uma decisão, uma atitude e voltar para a casa do Pai. Assim como diz a parábola do filho pródigo. Porque é exatamente isso que acontece com cada um de nós. Quando nós saímos dessa conexão, quando nós saímos do ensino, quando nós abandonamos a Torá e vivemos sem os mandamentos do Pai, sem instrução, nem que seja no mínimo, até um alimento que nós colocamos na nossa boca. O Criador tem instrução para isso. Ele sabe o que ele diz, ele conhece o nosso DNA, ele conhece a nossa essência. E ele sabe o que é que nós podemos ingerir ou não. Então nada dos mandamentos do Pai pode ser negligenciado, pode ser deixado de lado, pode abandonar, pode ser substituído. E, inclusive eu deixo também para vocês que vocês procurem, pesquisem sobre a teologia da substituição, que coloca vários ensinamentos no lugar dos mandamentos do Criador, da sua Torá. Então, a Torá, queridos, não é prisão. É libertação. Tanto é que Tiago, né, Jacob, seu verdadeiro nome, ele diz lá, né, vamos seguir a Torá da liberdade. Porque quem segue Torá não é preso em doutrinas de homens. Quem segue Torá não é preso pelo pecado. Porque entende exatamente aonde é que deve seguir, aonde é que deve ser instruído. Eu não estou aqui falando de religião para vocês. Eu não tenho religião, eu não defendo religião. Porque a religiosidade, ela só atrapalha. Se você tem uma religião, você vai seguir o que a sua doutrina ensina, você deixa para lá, você esquece, você dá as costas a tudo que as escrituras te ensinam para seguir a sua doutrina religiosa. Então, eu não estou falando para vocês de religião, eu estou falando para vocês sobre a palavra do Pai. E vocês lendo aqui comigo, vocês vão ver que ele está falando sobre uma descendência de um povo que abandonou a sua Torá, que deu as costas. Lá em Provérbios 28:9 diz: aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a Torá, a lei, até a sua oração é abominável. Então existem pessoas aí orando em pé nas sinagogas, né? Assim como o Messias disse, não fica como os hipócritas em pé nas sinagogas para que sejam vistos pelos outros. Muitas pessoas estão aí clamando, né? Fazendo ações, mas que não estão colocando os seus olhos e os seus ouvidos na Torá, nos mandamentos do Criador.
Então vamos voltar para casa, irmãos. Vamos voltar para o primeiro amor. Vamos voltar à casa de Israel. Precisamos dessa conexão. O Messias, ele veio para essas ovelhas perdidas. Eu fui uma ovelha perdida quando eu não entendia esse conteúdo. E pode ser que você também seja hoje. Talvez você não entenda o que as profecias estão falando. Talvez você não entenda por que você precisa voltar e ser enxertada na oliveira verdadeira que é Israel, através da videira que é o Messias. Ele é a porta das ovelhas. Precisamos entrar na nossa casa de origem, que é a casa de Israel, fazer parte de um povo que é o povo do Criador, assim como diz lá no livro de Ruth, né? Aquele diálogo entre nora e sogra, quando ela diz: o meu povo é o teu povo. Por quê? Porque ela sabia que o povo do Criador era Israel. Que nós façamos assim como ela, que diga que, Pai, o teu povo é o meu povo. Não rejeita a casa de Israel, porque foi através da queda desta casa que a humanidade teve o presente, que é o Messias de Nazaré, que veio salvar a todos. Se não fosse o Messias, aliás, se não fosse a queda de Israel, o Messias nem teria vindo. Então nós precisamos entender isso, tá? Porque o Messias, ele veio para todo aquele que nele crê. E ele está dizendo: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você precisa voltar também para a casa de Israel e se unir a esse povo, se você pretende alcançar essa salvação. E muitos estão sem esse entendimento. Então precisamos estar sempre nessa conexão, precisamos voltar para casa, urgentemente, e entender a diferença entre oliveira, videira e ramos. Muitos ainda não estão enxergando essa raiz da salvação e estão fazendo como os antigos, como aqueles descendentes que foram resgatados da terra do Egito, que abandonaram a Torá do Criador e viveram segundo o seu próprio coração. Então esta é a mensagem que eu trago para vocês. Eu sei que muitos depois vão ouvir. Oi, Larissa. Oi, Janaína. Oi, Alice. Eu sei que depois vocês vão ouvir e eu peço que vocês deixem os seus comentários. E se precisar da minha ajuda para lhe enviar material, para lhe enviar estudos e acompanhar até vocês estudos, eu me ponho à disposição. Mas vamos voltar para casa, porque talvez não tenhamos tanto tempo para pensar sobre isso. A hora é de despertar. Este é o momento de despertar, porque infelizmente muitos ainda dormem. Então, shalom a todos vocês. Uma ótima tarde de sábado.